O nome da garota é o seguinte: filha não é feliz com mãe religiosa. Ô Caio, tudo bem? Eu tenho 19 anos, moro no Rio de Janeiro. É longo, vou ler rápido, tá? Minha mãe é religiosa, fanática, incompreensiva, hipócrita, acredita em tudo que o pastor dela fala, trata melhor os jovens da igreja do que a mim mesma, que sou a própria filha. Porra, ela define a mãe dela, né? Pentecostalmente. As três coisas que ela disse no início aí, quais são? Vamos voltar. Repita, aqui, que é legal. Né? Termina com hipócrita. Minha mãe é religiosa, fanática, incompreensiva, hipócrita e acredita em tudo que o pastor dela fala. Pronto. Trata melhor os jovens da igreja do que a mim mesma, a própria filha. Isso. Então tá tudo dito. Meu Deus. Isso aí, não olha, falar mais nada. É normal, viu? É normal. Se nesse ambiente acaba acontecendo frequentemente isso mesmo. E aí? Pois então, na igreja ela é alegre e em casa vira um poço de estresse. Tudo é, aspas, igreja. Troca almoço em família por igreja, tocou o aniversário da minha sobrinha por igreja. Sempre meu pai e eu comparecemos. Há algum tempo eu não frequento a igreja, então ela sempre vem com papo de a mão de Deus vai pesar na minha vida. Que tem um espírito também ruim. Faz parte. A mão de Deus vai pesar. E a segunda coisa, se reclamarem dela de tanta frequência, em negligência e em detrimento de coisas mais importantes, como a família e os relacionamentos reais que ela tem nessa existência, ela vai dizer que está exagerando na frequência para compensar a sua ausência. E, eventualmente, a do seu pai também, que está diminuindo as idas. Então, tem esse argumento também. Não, eu vou por mim e por ti, por isso é que eu vou. Isso, ela está repondo a ausência. Está repondo, estou fazendo isso por você também. Mas até aqui você não disse nada que não seja vala comum. Não tem... É vala comum. Sua mãe está dentro de um padrão certinho, ela está certinha no negócio. Vamos lá. Olha aqui, ó. O indício de que a mãe dela tá no esquema aqui, ó. Sempre vem com o papo de a mão de Deus vai pesar na minha vida, que eu tenho um espírito ruim e que o inimigo está me usando para estressar ela. Isso. Oi, rapaz, mas sua mãe é campeã. Sua mãe tá dentro do script. O inimigo, então? 100% de obediência à maluquice institucionalizada. Tá perfeita. Você veja só como é que se perde vida dedicando a existência a regimentos internos, a mandamentos de homens, a insanidades particulares de indivíduos que se transformam em leis e ordens coletivas, que vão sendo cumpridas por gente fanática e que vai, ao cumprir essas coisas, destruindo a sua casa, a sua família, seus filhos, seus relacionamentos, tudo que de fato tem importância. Porque essas outras coisas às quais ela se dedica não tem a menor importância. Não tem importância para Deus e não tem importância para os homens. Se isso fosse importante no mundo, pode ter certeza. O Brasil, quando eu me converti, tinha 4% de cristãos chamados evangélicos. Hoje são aproximadamente 40 milhões. Mas o Brasil de então era melhor com menos crentes do que o Brasil de hoje com mais crentes. Significando dizer que tanto faz como tanto fez. Porque essa vida de crentes é uma existência interna para alimentar essas caixas bancário-religiosas que eles chamam de igreja. Enquanto isso vai destruindo relacionamento, família, casamento, intimidade com o filho, vida familiar extensiva mais ampla, amizades, fraternidades diversas vão acabando porque a vida só pode ser vivida dentro do cubículo. Aí a mente vira uma caixinha e a existência vai diminuindo. E para ela, o que é uma fanática hoje, obcecada, fixada, tudo que não convirja na direção desse interesse fixado dela é obra do diabo. E você acaba se tornando a principal simbolização desse estresse que o diabo faz você
provocar nela. É muita covardia. E aí? Você falou estresse, né? Ela continua aqui. Quando ela se estressa, Caio, me fala muitas coisas desagradáveis, coisas que nenhuma filha gostaria de ouvir da própria mãe, sabe? Antes eu rebatia. Hoje eu fico calado ouvindo tudo. Não rebata mais nada não, só piora. É. Deixa ela falar o que queira. Ela tem que idade, a nossa amiga? 19. É. Aí ela fala do pai. Meu pai sabe que ela não me trata bem, sabe? Ele também sabe que ela está muito religiosa. Mas ele não fala nada para evitar brigas com ela. Caio, o que vai acontecendo é que ele vai ficar cada vez mais distante. Sexualidade deles vai morrendo, vai acabando muito antes da hora. E ninguém consegue ter tesão numa mulher assim. Nem o ogro. Não. Nem o ogro. Ele não aguenta no primeiro tempo. Eu quero saber, vira pra cá e pimba na xuxinha. Mas depois de um tempo, nem isso mais ele aguenta. Ele vai preferir um pneu recalchutado na esquina do que a suposta fidelidade dela a ele, quando o casamento dela de fato acontece com a igreja, com o pastor e com o fanatismo religioso. Ele vai comer no restaurante. O cara vai ficando broxa. Vai pro self-service. Ele vai pro self. Vai. Né? Vai embora. Ô Caio, eu sinto que a minha mãe não acredita em mim, sabe? Ela acha que eu seria uma fracassada na vida. Dentre outras as pessoas que eu conheço, ela é a única que acha que eu não tenho futuro. Que eu vou ser um fracasso. Eu não aguento mais conviver com ela dentro da mesma casa, Caio. Eu tenho respeito, me preocupo com ela. Digo que minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas... Diz pra quem? A religião, infelizmente, a transformou. Sim. Ela diz a mãe foi, né? Uma pessoa muito legal, mas a religião tá acabando com a sua mãe. É isso aí. Agora, tome cuidado com o seguinte. Frequentemente é nessa hora que meninas como você dão os passos mais equivocados. Por causa de uma mãe assim, que ficou assim, que se tornou essa mãe que você acabou de descrever, que é igual a milhões de outras mães frequentando o mesmo ambiente, o mesmo espaço, os mesmos cubículos de estreitamento mental, emocional, espiritual e relacional. Normalmente é a hora do grande equívoco para as filhas dessas mães, com 19 anos, 20 anos, porque para saírem debaixo dessa calota opressiva, começam a considerar alternativas inferiores àquelas que elas próprias escolheriam sem angústia, sem opressão. Aí é a hora de casar errado, para sair de casa, porque acha que é uma melhor proposta para a vida. É hora de se apaixonar, não por uma pessoa real, mas por uma fantasia projetada como escape para a situação que a pessoa está vivendo. Um alívio. É um alívio ou alguém que me resgate desse lugar, dessa hora. Então tome cuidado, porque o grande perigo nessa hora é que você faça uma tolice, ou queime etapas, se torne vexadamente insensata na busca de soluções, porque isso vai cansando. Viver como você está vivendo vai cansando, vai enchendo o saco, vai dando raiva, a pessoa vai ficando irada por dentro. E quando chega nessa fase em que eu mesmo lhe aconselhei a não falar mais nada, se a pessoa não tomar cuidado, aquilo tudo vai se acumulando. Por isso não deixe isso ficar acumulado. Perdoe a sua mãe todo dia, limpe seu coração todo dia. Entenda, compreenda a doença que ela está vivendo, trate isso como enfermidade. Onde o remédio para tal enfermidade da sua parte é sabedoria, cuja manifestação de sabedoria no momento, a mais importante de todas, é a moderação e o silêncio. E a troca apenas nas coisas que não vão conflituar. Sentiu que vai conflituar, não entre no tema nem no assunto. Você sabe que a razão pela qual eu falei que agora é a hora mais perigosa para você quanto a dar um passo errado, tem a ver
com o tema principal que você disse que ela plantou em você, instilou no seu coração, que é o da sua autoimagem baixa, da sua não valorização, do seu não significado. Ainda bem que você terminou dizendo que ela é a única pessoa que você conhece que, olhando para você, não consegue ver valor e potencial em você. Ainda bem que ela não conseguiu estragar o seu olhar acerca de você mesmo ao ponto de você não perceber nem que outros validam você, admiram você, afirmam você. Portanto, esse é um problema dela, e seguindo aquele conselho que o Braulio deu aqui no início, ela tinha mais é que se divorciar dela própria. E termina com você. E você fica em paz. Mas não deixe que isso signifique para você alguma coisa que lhe perturbe tanto, essa não valorização, que você queira se revalorar ou se validar diante dela através de algo que ela acuse você de não ter competência para fazer, e nesse afã, nessa busca, nesse resfolegamento de realização para dar uma resposta a ela, você não venha a fazer o que você não deve fazer, ou que não seja a hora de fazer, que não seja a ocasião de fazer. Então tenha paciência, refugie-se junto ao seu pai, tente encontrar um lugar de sombra, de diálogo entre vocês, e não se apresse, deixe a vida seguir o curso. Se você, no entanto, vir que existe uma boa oportunidade de se libertar deste peso sem atropelar sua própria vida, então não perca essa oportunidade quando ela chegar, mas tendo em mente tudo isso acerca do que eu lhe preveni. Tá bom, minha filha? E consulte aí no meu portal Pais e Filhos, leia e ouça um monte de coisas vinculadas a isso para você ir aprendendo a postura da sabedoria segundo o Evangelho no lidar com uma situação de antagonismo criado pelo fanatismo religioso dentro de casa, tá bom? Beijo para você. Só terminando, Caio, tá. Ela escreveu? Ela escreve assim: eu só tenho o meu pai, sabe? Para ter uma conversa agradável, de como foi meu dia, falar sobre Jesus, etc. Eu não sei mais o que fazer, sinto falta de ter uma mãe normal. Quando meu pai não está em casa, eu não me sinto feliz. Imagina quando ela descobrir que eu sou lésbica, aí sim a coisa vai ficar feia. Caio, você acha melhor eu sair de casa? Eu não aguento mais. A minha casa deveria ser um lugar de paz, mas está o inferno e me sinto muito infeliz. Bom, eu creio que eu já respondi tudo. Foi, já respondi tudo. Só faltava esse dado de ser lésbica, que somente agrava a relação dela com a mãe. É, porque a mãe quando vai a mãe ser... souber, ela vai cair matando. Então, guarde essa coisa com você. No máximo, não sei se você e seu pai têm liberdade ou já desenvolveram esse assunto. Se já tratou com ele e ele não levou a ela, é porque ele é um homem prudente. Porque, tendo uma esposa como a dele, ele sabe que se ele compartilhar uma coisa dessa com ela, sua vida vai virar um inferno. Um inferno. E mais o seguinte, pensando agora, a posteriori, eu imagino que a razão pela qual ela detrata tanto você e diz que o diabo ataca você para você estressá-la, é porque lá no fundo ela já desconfia que você seja homoafetivo e não tem coragem de tratar desse assunto, escapa desse assunto se fanatizando cada vez mais na igreja. Então ela não tem condição mesmo de ser mãe para você numa hora dessa, porque ela não vai saber lidar com o assunto. Só vai esmagar, vai pisar na criança, vai jogar fora a banheira com a água, com a criança, com a barata, com o sabonete, com tudo. Não sabe separar uma coisa da outra. Então fique calma, você vai sair de casa para viver a sua vida, e eu espero que você faça isso sob a luz de Jesus, sob a luz do Evangelho, que você se trate com a sabedoria de Cristo e que nenhum fanatismo da sua mãe induza você a qualquer tipo de existência que se promiscua, que perca as referências, as bases, ou que encha tanto o saco que passe a dar menos valor
e cuidado a si próprio. Eu só repito isso e peço a Jesus que finque isso como um princípio inafastável do seu coração. Bom?